Show? Vamos que vamos então, né? Sem muita enrolação, falar logo sobre o nosso Vascão. Eu quero começar aqui, primeiramente, este nosso Acorda Vascão com essas imagens aí que estão aparecendo a vocês. Imagens do treino de ontem, tá? Que aconteceu lá no CT, Moacir Barbosa, né? Do elenco Cruz Maltino, inclusive, chegando ao CT, realizando a primeira parte dos treinos ali na academia, né? Do CT Moacir Barbosa. Já agora vemos a preparação para os treinos que aconteceram no gramado, né? A ativação dos goleiros, o treino dos goleiros no CT Moacir Barbosa, um treino muito físico. Ontem, uma chuva intensa aqui na cidade carioca, que fez automaticamente com que os goleiros tivessem aí uma manhã de bastante treino. Vemos aí na imagem também o próprio Felipe Loureiro ao lado do Renato Portaluppi conversando, o elenco se preparando aí, né, para esse treino que aconteceu na manhã de ontem. Os auxiliares de Renato Portaluppi, Marcelo Salles e Alexandre Mendes, conversando de forma individual com muitos jogadores, algo inclusive que acontece com frequência nessa comissão técnica de Renato Portaluppi, né? O Renato é um técnico, é um profissional, tem uma característica muito específica de conversar jogador por jogador no individual, no privado, tendo o interesse aí de chamar cada um para si e trocar essa ideia, né? Então, um treino muito intenso, uma preparação forte que o Vasco da Gama vem fazendo para essa partida que vai acontecer amanhã dentro de São Januário. Um grupo que comprou o barulho de Renato Portaluppi, o clima, isso eu já venho deixando muito bem claro a vocês há algum tempo, o clima dentro do Vasco da Gama é muito melhor, é um clima muito mais leve do que era com o Vasco da Gama sob o comando técnico Fernando Diniz. Só que além do clima leve que hoje há no CT Moacir Barbosa, algo muito interessante também é a virada de chave, a virada de mentalidade. Hoje, além de um clima leve, é um Vasco da Gama que está querendo, é um Vasco da Gama que está focado, é um Vasco que aos pouquinhos vem se reconectando com a identidade cruz-maltina. Lucas, o que você quer dizer com isso? É um Vasco da Gama que aos pouquinhos vem entendendo a sua grandeza, vem entendendo o seu tamanho, jogadores que vêm voltando, né, a relembrar a qualidade que ambos têm. Isso aumenta a expectativa para que esses atletas que, vamos ser sinceros, cara, o Lucas Piton já jogou bola, Paulo Henrique já jogou bola, o Carlos Cuesta já jogou bola. O que aconteceu com esses jogadores? Então, Renato Portaluppi trabalhou muito nesses últimos dias para fazer com que esses jogadores do Vasco da Gama voltem a desempenhar a bola que um dia já foi vista. Então, foram dias muito intensos. Renato Portaluppi, que vem treinando com esse elenco desde a quarta-feira passada, ou seja, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça e hoje. 8 dias cheios de treino no CT Moacir Barbosa, uma preparação muito boa que Renato Portaluppi teve, né, e muito grande, inclusive, né, muito tempo aí para preparar esse grupo. Renato realizou testes físicos com os jogadores praticamente todos os dias. No dia a dia também, o técnico conversou bastante, como eu trouxe a vocês aqui alguns minutos atrás, né? E deu dicas aí de posicionamento, principalmente com jogadores aí do setor ofensivo, e o clima é de muita aprovação, e isso é muito bom. O Renato, ele foi aceito pelo grupo. O Renato teve uma resposta positiva do elenco cruz-maltino. Fernando Diniz era um técnico benquisto, ou seja, era um técnico bem visto pelo elenco do Vasco. Era um técnico respeitado pelo elenco do Vasco. Era um técnico que o elenco do Vasco da Gama, os profissionais do elenco cruz-maltino, gostavam do Fernando Diniz. Mas o Diniz, em algum momento do trabalho, ele perdeu a mão. E perdeu o grupo também diante da sua postura muitas vezes intensa de reclamar, de criticar, de gritar. O elenco do Vasco cansou do Fernando Diniz em determinado momento da temporada. Isso fez, amigo torcedor cruz-maltino, com que automaticamente, além de perder o grupo, o Diniz também não conseguisse mais obter bons resultados. O técnico Fernando Diniz, ele teve um final, né, de trajetória no Vasco da Gama muito ruim. As coisas não andavam, as coisas não fluíam. E o Renato Portaluppi, ele, em pouco tempo, ele conseguiu ser aceito pelo elenco e de uma forma muito positiva. O elenco gostou de Renato Portaluppi e está comprando o barulho do novo técnico cruz-maltino. Então a expectativa, sim, é que sob o comando de Renato Gaúcho a gente veja um Vasco da Gama nessa próxima quinta-feira, já amanhã contra a equipe Palmeiras, mais vibrante, sabe? Querendo mais. E a expectativa é alta para que o nosso cruz-maltino possa, de fato, surpreender positivamente.
E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão, de vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.